Bom dia a todos. A gente vai dar início à nossa apresentação sobre vírus de transmissão roto-oral-fecal, em especial rotavírus, norovírus, poliovírus e vírus da hepatite A. Essa transmissão oral-fecal ela se dá porque a sua excreção se dá pelo contato das fezes de pessoas infectadas, podendo ser diretamente pela mão contaminada ou através das fezes indo parar em águas ou alimentações, ou então mesmo pelos próprios vetores, que são mosquitos, que acabam se contaminando e são vetores para outras pessoas. Os principais exemplos dessas infecções são hepatite A, poliovírus, rotavírus e norovírus, e alguns estudos recentemente relatam a possibilidade da transmissão do SARS-CoV-2 pela rota oral-fecal também, através das fezes. Em relação à epidemiologia, o rotavírus é o que possui a maior disseminação, principalmente em crianças lactantes, sendo responsável por 40% dos casos de diarreia aguda no mundo, causando cerca de 600 mil mortes de crianças, na maioria menores de 5 anos. Foram identificados no Brasil, de 2000 a 2019, 78.642 óbitos associados às hepatites virais, sendo 1,6% associados à hepatite A. E de 2010 a 2019 foram notificadas 13.327 crianças menores de 5 anos com percentual de casos confirmados de 15,78% de rotavirose, sendo a sua maior incidência no norte do país, seguido do Nordeste. E no Brasil a gente não possui nenhum caso mais de poliovírus selvagem desde 1990. O último caso foi em 1989 e a doença foi erradicada devido à vacina. Em relação ao diagnóstico, pode ser por identificação em meio de cultura celular, identificação microscópica direta no espécime, aumento de anticorpos ou a presença de anticorpos IgM, detecção de antígenos no sangue ou fluidos e detecção de ácidos nucleicos. E o tratamento pode ser por fármacos antivirais, como inibidores de integrase, inibidores de síntese de ácidos nucleicos, inibidores de síntese de proteínas e inibidores da liberação do vírus, além de hidratação, descanso e medicações para combater os sintomas. Então, pessoal, vamos comentar agora um pouco sobre o rotavírus. O rotavírus foi identificado na década de 70, é um vírus não envelopado, ele tem um formato de roda, por isso deram o nome dele de rotavírus. Possui como genoma 11 fitas de RNA de fita dupla, e ele é responsável por um número alarmante de óbitos infantis decorrentes do agravamento da virose. Tem como sintomas febre, vômitos e diarreia. É válido comentar que é uma doença autolimitada, porque é necessário que haja restabelecimento do epitélio intestinal a fim de interromper o processo da virose. Comentando agora sobre a patogênese da rotavirose, o vírus vai atacar as células maduras do epitélio intestinal denominadas enterócitos, que são responsáveis por fazer o processo absortivo de água e nutrientes. E há também as células da cripta, que são células desse epitélio, mas que não estão maduras ainda, e que vão chegar ao ápice a fim de continuar o seu processo de maturação. Com o vírus, essas células do enterócito, elas não vão fazer o processo absortivo, desencadeando um quadro de diarreia. Além disso, o rotavírus, ele produz uma toxina denominada NSP4, que induz a liberação de cálcio no retículo endoplasmático, que induz uma maior secreção de água para o meio intestinal. Com isso, né, o processo de diarreia ele também vai ser agravado. As formas mais graves da virose são decorrentes da desidratação, pela perca, né, de líquidos e eletrólitos pelo processo da diarreia. Como tratamento, a gente já havia comentado que é uma doença autolimitada que necessita do restabelecimento do epitélio intestinal pelas células da cripta a fim de interromper a virose, mas a gente tem a vacinação, né, em crianças de 2 meses, com doses subsequentes ali, contra o rotavírus. Além disso, né, de ter a higiene pessoal e a manutenção, né, de alimentos e gestão de água sendo de maneira correta ali. É um agente viral o principal causador de gastroenterite. A composição de sua partícula viral é um capsídeo e um ácido nucleico, sem a presença de envoltório. Possui um núcleo capsídeo arredondado com simetria icosaédrica. Seu capsômero possui um arranjo visível. Seu genoma viral é uma molécula linear de RNA fita simples, com polaridade positiva. Pertence à família Caliciviridae. São divididos em 5 genogrupos, subdivididos em 30 genotipos. A transmissão do vírus pode acontecer de forma direta, através do contato com alguém já infectado, pela via oral-fecal, ou de forma indireta, pelo contato com superfícies, objetos, ingestão de alimentos ou água contaminados. Também existem comprovações de que a aerossolização de vômitos faz com que superfícies sejam contaminadas pelas gotículas ou contamine outras pessoas ao atingir a mucosa oral, sendo deglutidas. O período de transmissibilidade inicia com o aparecimento dos sintomas, tendo seu pico no primeiro e no terceiro dia, com duração de 2 semanas. Esses vírus são estáveis em meio ácido, por isso possuem capacidade de passar para o estômago. A combinação de baixa dose infectante, alto nível de excreção viral e excreção prolongada após recuperação clínica facilita sua transmissibilidade. Sua replicação ocorre nos enterócitos do citoplasma. Ali, o RNA com polaridade positiva age como RNA mensageiro. Os sintomas são náusea, vômito e diarreia branda, autolimitada e não sanguinolenta. Porém, em casos mais preocupantes, pode haver náusea, vômito e diarreia abundante, o que acarreta desidratação e, eventualmente, morte. O período de incubação do paciente é de 24 a 48 horas, sendo que os sintomas duram de 12 a 60 horas. Porém, 30% dos infectados são assintomáticos, podendo transmitir o vírus da mesma forma.
Não há tratamento específico contra o norovírus. As medidas que devem ser tomadas são interromper a transmissão através do isolamento do paciente, cuidado com higiene e tratamentos paliativos, através da hidratação, reposição de eletrólitos com sais ou soro e hidratação endovenosas em caso grave. Essa doença é imuno não prevenível, ou seja, não possui vacina. Sua prevenção é por meio do consumo de água e alimento de origem segura, cozimento correto do alimento, higiene das mãos e cuidado ao preparar o alimento. Os serviços de saúde devem ter atenção redobrada. O poliovírus é o agente causador da poliomielite. Numa visão geral, a característica do poliovírus é uma fita simples de RNA em sua estrutura genômica, sendo esse vírus pertencente ao gênero Entravírus e família Picornaviridae. Sua estrutura é uma pequena partícula esférica com 30 nanômetros, não envelopada e composta 70% de proteínas e 30% de ácido nucleico. Na figura ao lado, podemos observar como ocorre o ciclo de infecção dos picornavírus. Em podemos observar a absorção das partículas virais a receptores que estão na superfície celular e também a internalização. Em 2, ocorre a liberação do RNA viral no citoplasma. Em 3, vai ter uma associação do RNA com os ribossomos. Em 4, a poliproteína é crivada para dar origem às próprias proteínas virais. Em 5, ocorre a produção de fitas de RNA complementares com polaridade negativa. Isso é muito importante, porque em 6, ocorre a produção de fitas de RNA com polaridade positiva. Seguindo em 7, tradução de fitas de RNA com polaridade positiva, e aí sim ocorre a produção de proteínas adicionais, né? Para ter essa produção de proteínas adicionais. Em 8 e 9, a gente pode observar as proteínas estruturais se associando a moléculas de RNA com a polaridade positiva. E aí, a partir disso, vai ter a montagem das partículas virais. Em 10, ocorre a clivagem. Em 11, a liberação das partículas virais, que vão ocorrer por lise celular. Bom, a transmissão ocorre por contato direto de uma pessoa infectada ou então pelo muco e fezes que estão também contaminadas, né, infectadas. Os primeiros sintomas da doença podem se assemelhar a uma gripe, né, que geralmente consiste em febre, uma dor de cabeça, sensação de estar doente, garganta dolorida, vômitos, entre outros. Não há tratamento específico para a poliomielite. O que é feito é um tratamento para aliviar os sintomas que a poliomielite causa. A fisioterapia é indicada para pessoas com fraqueza muscular, que fica permanente, e se caso os músculos respiratórios forem afetados, há a necessidade de uma máquina para auxiliar a respiração. De toda forma, a prevenção é a melhor escolha, e a prevenção da doença ocorre através da vacinação. As hepatites são classificadas como infecções que atingem o fígado, com reações leves, moderadas ou até graves. Geralmente são assintomáticas. No Brasil, as formas mais comuns são as hepatites A, B e C, sendo a hepatite D mais frequente na região norte do país. A hepatite E apresenta-se mais no continente da África e Ásia. O vírus consegue vencer os linfócitos de defesa do corpo e chegar ao fígado para multiplicar-se e forçar o órgão a produzir anticorpos. Assim, quando o organismo humano tenta reagir à infecção, acaba atacando o próprio corpo e assim lesionando o fígado. As formas de transmissão variam entre os vírus da hepatite, sendo elas a hepatite A transmitida por água, alimentos e mãos mal lavadas ou sujas de fezes. A hepatite B é transmitida por sexo, seringas e agulhas, piercings, tatuagens e manicures com materiais não esterilizados e também transfusão de sangue. A hepatite C pode ser transmitida por transfusão de sangue ou sexo, e pessoas que receberam sangue antes de 1993 devem fazer o teste. A hepatite D tem as mesmas vias de transmissão da hepatite B e C. Falando um pouco mais sobre o vírus da hepatite A, que pertence aos vírus classificados como da via oral fecal, o vírus da hepatite A é classificado como um vírus de RNA de fita simples positiva, que pertence à família Picornaviridae, denominado vírus da hepatite A, ou abreviado como HAV. Pertence à via oral fecal porque é replicado no fígado e excretado na bile. Assim, a sua eliminação se dá pelas fezes. O diagnóstico é com exame de sangue. Tem que testar positivo com IgM para anticorpos anti-HAV. E a infecção inicial é detectada até 6 meses. É importante lembrar que a automedicação só piora o quadro e que não existe um tratamento certo para a hepatite A. Sabe-se que hidratação e repouso ajudam no quadro e que é imprescindível que o paciente não consuma bebidas alcoólicas ao descobrir a condição da hepatite A, por agravar muito a doença. Em geral, o corpo reage bem e elimina a infecção em até 2 meses. Mas ainda a melhor forma é a prevenção. Lembrando que para a hepatite A, nós já temos vacinas disponíveis.